Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hublercast. Hoje a conversa é mais sobre a realidade feminina, não vai ter tanto sobre a rotina masculina aqui. A gente vai entender um pouco como é a realidade das mulheres, os ciclos da mulher, como é a rotina de uma mãe, como é o processo de gravidez. E hoje tenho duas convidadas aqui, na verdade três. A pequenininha veio acompanhar aqui a gravação. Eu tô com a minha esposa aqui, que ela é mais idealizadora do podcast do que eu, então. E também a Lídia, quero que se apresente para o pessoal. Então tá. Oi, gente. Eu sou a Lídia, então sou convidada aqui, né, para falar um pouquinho sobre a minha realidade, como o Cris estava falando. Hoje eu vou dizer que eu sou mãe, acho que é a primeira coisa que é o que está acontecendo. Também casada com o Maio, mãe, então, da Lara, que tem 1 mês e meio, e do Martin, que tem 7. E também sou fisioterapeuta, professora, também, sou uma pessoa que pratica muita atividade física, que adora, então sou um monte de coisa, mas principalmente entusiasmada com a vida, eu acho que é isso que eu mais sou, assim. Estava pensando, depois desse convite tão especial, acho que o que eu sou é entusiasmada com a vida. Algo interessante de colocar aqui que esse podcast estava programado para o mês passado, que era o mês da mulher, então, mas alguém resolveu dar as caras para o mundo um pouquinho antes da hora, que é a Larinha. Isso aí. Então, Lídia, conta um pouco como foi esse processo, o que aconteceu ali naquele momento que a gente estava se programando para ter o podcast e ela acabou vindo um pouquinho antes da hora. Então eu, em dia, trabalhando, recebo um WhatsApp: "Oi, tudo bom?" Eu pensei: "Ué, quem é esse número?" "É a Paula, vamos montar, tô conversando com o Cris, a gente quer fazer um podcast do Dia da Mulher sobre a realidade, uma mãe, né, uma gestante que treina, que faz um monte de coisas, 40 a mais, né, que a gente também tem que falar sobre isso. Vamos gravar?" Olha, Paulinha, se a Lara me permitir, eu vou gravar. E aí, quem diria, assim, foi na semana, né, Paula? Foi na semana, assim: "Amiga, não vai rolar." E não que eu tivesse tido alguma coisa, né, acho que, como disse uma amiga, a vida não tá nem aí para o teu planejamento, né. Então, estava tudo bem, né, a gestação correndo super bem. No domingo de noite eu estava com 34 semanas e 6 dias, estourou minha bolsa, assim, naturalmente, a gente deitado, e daí eu chamei meu marido, disse, ele ainda disse assim, domingo 8h30, disse assim: "Eu nem acredito, domingo 8h30 nós deitado, vamos descansar." Daí eles dormiram, né, o Martin estava dormindo, porque a gente estava terminando o quarto, o Martin estava dormindo do nosso lado e ele do outro lado, e eu senti assim, eu: "Não pode." Daí fui pro banheiro, eu disse: "Amor, vem aqui." "Eu acho que estourou minha bolsa." Ele: "Não, eu acho que estourou minha bolsa." E é isso, e aí estourou a bolsa, e aí a vida não tá nem aí para o teu planejamento. Daí a gente ligou para obstetra, fomos para o hospital, ela disse: "Ah, vamos ver o que vai acontecer." A gente chegou no hospital, acho que eram umas 22h15, avaliaram, estava tudo bem, Lara estava tudo bem, mas ela estava muito alta ainda, e eu nem estava com o colo do útero ainda fininho, né, que é o que precisa para o parto acontecer. E aí ela disse assim: "Que vocês querem fazer?" "Como assim?" Né, Tentando entender o que estava o que estava acontecendo. acontecendo, né. E daí eu disse: "Vamos esperar até às 6 da manhã, se não evoluir para um parto natural, a gente faz a cesárea, tudo bem, mas vamos ver." A gente foi para o quarto, né, acho que depois posso contar, assim, do meu preparo, eu fiz a fisio, eu tive acompanhamento nutricional, tudo, e daí fomos para o quarto, aí chegamos no quarto, tem a bola, tem a banheira, tem chuveiro, daí eu disse para o meu marido: "Pode deitar e descansar, que eu vou ficar, né, não quero deitar." Daí ele deu uma deitada, descansou, né, e daí eu fiquei na bola. Daí era meia-noite, eu pensei assim: "Não pode estar começando tão rápido as contrações, não, será que é psicológico isso, né?" E começou, daí a 1 da manhã começou a intensificar, assim, eu fui sentindo, às 3 da manhã, assim, a dor era muita. Daí eu disse pra ele: "Ó, chama as enfermeiras, que eu acho que, né, a gente realmente está começando a contração." Às 3 da manhã ela já estava encaixada,
o colo do útero fininho e eu com 4 dedos de dilatação, assim, uma coisa muito rápida, assim. E aí ela disse: "Vamos pra banheira, então?". Daí eles encheram a banheira, daí a gente foi pra banheira, daí a gente, eu e a Lara, né. Aí o meu marido ficava jogando água em mim, assim, e ali contração muito forte, assim. Então a cada contração eu tinha contração e depois eu dormia. Tinha contração e eu dormia. Assim, isso é coisa de 2 minutos. Daí era 13h15 e ela disse assim: "Ah", a médica disse: "Vamos chamar a tua obstetra então, pra ela vir". Daí a minha médica chegou, era 13h40, às 13h40 quando ela chegou eu já estava com 10 dedos de dilatação e já estava assim, ela disse: "Tu tá pronta". Daí eu saí então da água, assim, da banheira, a gente foi pra cama então, e ela me disse: "Ó, agora são vocês 2". Cara, assim, sabe, é tão intenso, assim, porque foi muito rápido, né, e realmente, assim, quando dizem que tu entra na partolândia, tu entra, assim, porque é uma sensação de hormônio, e de uma força, assim, é meio divino, é meio, sabe. Daí a gente foi pra cama, ela me posicionou, a gente fica sentada, assim, né, e aí ela disse: "Agora lembra de tudo que tu treinou na fisio e que tu, né, dos teus exercícios, tudo que tu fez". Então isso era 13h40 e 4h15 a Lara nasceu. Eu fiz 6 forças, assim, né, claro que dói, e ela dizia assim: "Ó, na hora então que vier a contração, tu faz a força, e quando parar a contração tu descansa". E foi isso que eu fui fazendo o tempo inteiro, assim. E é muito legal, assim, até falando por essa relação com as mulheres, foi um parto que, claro, tinha meu marido do lado, mas o resto eram todas mulheres, né. E daí eu dizia assim: "Filha, agora é eu e tu, bora, bora". E daí a gente fazia força e elas, assim, as enfermeiras, daí estava minha obstetra, a obstetra que estava de plantão no hospital, a pediatra e a enfermeira pediátrica, né. E daí elas assim: "Vai, vai que dá, vai que tá saindo, não para, não para". Então foram me incentivando e me fortalecendo, assim. Quando a Lara saiu, gente, assim, ó, eu consigo sentir a emoção, assim, porque ela saiu e aquilo te dá uma paz, uma força, e aí ela veio direto pro meu colo, assim, e é muito intenso, assim. Quando ela veio pro meu colo, eu acho que eu tenho até isso hoje, assim, eu podia agarrar ela e dizer: "Filha, deu certo, a gente conseguiu, a gente conseguiu". E foi, assim, muito bonito, assim. Então ela ficou depois 1 hora comigo ali, né, na Gold Hour que fala. Ela ficou, daí o meu marido cortou o cordão, então assim, e depois que passou, eu podia voltar pro crossfit. Eu podia fazer, aí eu fui tomar banho, fui comer, mas é uma coisa assim que te dá uma força, sabe. Então o parto dela foi essa representação, assim, acho que toda a minha gestação, foi todo momento eu provando pra mim mesma que eu era capaz de fazer tudo, sabe, que o meu corpo é capaz de tudo, assim. Então, quando ela nasceu, assim, que a gente conseguiu o parto normal, e que claro, né, ela estava encaixada, as coisas ocorreram bem, eu não tive nenhuma alteração de pressão e tal, estava tudo seguro. Nossa, foi assim, uma vitória, assim, eu saí do hospital, assim, rindo, sabe, Realizada. porque era muito, assim, e realmente foi o tempo inteiro, desde que a gente descobriu a gestação até a última semana, assim, preparando para um parto que pudesse ser o melhor possível, sabe. Se tivesse que ser cesárea, eu estava bem tranquila também, mas eu queria muito tentar, pelo menos entrar em trabalho de parto e tentar fazer esse parto acontecer. Uma das coisas que é assim, que eu fiquei sabendo que tu estava grávida, aí eu comentei com o Cris, eu disse: "Cris, a Lídia eu acho que tem mais de 40, será que ela tem?" Mas eu fiquei meio me questionei, assim, eu acho que ou não, né. Aí depois quando tu disse que tu estava com 42 anos, assim, quando tu descobriu que tu estava grávida com 42 anos, que não foi planejado, né. Não, Hã, eu estava com gastrite, né, é. amiga. Super normal. Mas o que que passou pela tua cabeça, assim, no momento que tu descobriu que estava grávida? Cara, a gente ficou em choque. Por quê? Porque eu vinha tendo, hoje é negação, né, porque assim, eu vinha tendo os sinais todos de uma gestação. Sono, eu tinha muito sono, mas era junho, julho, então era final de semestre, estava cansada, enjoo, então estava com gastrite nervosa, mas a gente tem gastrite nervosa. Normal, tá certo. E aí eu tinha dor no seio, mas, né,
né? Mulher, hormonal. Mulher, isso aí. Tu, sei lá, se é uma perimenopausa, é um climatério, sei lá. E daí, e claro, com a vida muito corrida, eu ainda brinquei com as meninas da enfermagem, eu ainda brinquei assim, se realmente tu pode dizer que quando tu esquece um anticoncepcional, engravida. Realmente, é real isso, assim. E eu realmente esqueci, né? Esqueci, assim. E aí, quando eu vi, tomava 2, tomava não sei quantos. Nem sabia a minha data da última menstruação quando a médica me perguntou. Então, assim, não sei nada. Nada. Tudo ao contrário. E aí, quando a gente descobriu, pensa, né? Um menino de 7 anos. A vida toda encaixadinha. Tudo certo. Ninguém, né? A Larinha tava na nossa história, mas nós não tava sabendo, né? E daí, um sábado, meu marido disse assim, compra um teste, vamos fazer, porque assim, tem cheiro, tem jeito, tem cor, só falta dar um nome, né? Só por descargo de É consciência. isso aí, daí depois a gente segue a vida. E daí eu levei o Martin numa festa de aniversário, voltei pra casa, passei na farmácia, peguei o teste mais barato só pra, né? Deu positivo. Como assim, gente? Como assim? Só tem uma maneira ainda, né? O meu marido ficou em choque, eu fiquei em choque. Eu disse, e agora, gente? E agora? Liguei pra minha mãe chorando, porque é o que uma mulher adulta faz, né? Mãe, socorro! E daí ela, minha filha, tá tudo bem. É mãe, né? Minha filha, tá tudo bem, né? É isso. Às vezes a vida... Um presente de Deus, De né? Deus, isso aí. Tanto é que quando eu tava grávida do Martin, a gente só tinha nome pra menina, que ia ser Lara. A gente não tinha nome de menino, porque meu marido tinha certeza que vinha uma menina. E daí, quando a gente descobriu a gravidez da Lara, ele primeiro disse, não vamos botar Lara. A Lara era o primeiro. Eu disse pra ele, não, a Lara tá na nossa história. Ela tá na nossa história desde a primeira gestação. A gente precisava ter um Martin antes, se acostumar. E agora vem alguém para nos tirar desse conforto. Então, descobrir a gravidez da Lara foi um susto. Foi, assim, como assim, né? E eu tava de 8 semanas. Então, assim, eu tava de 8 semanas, eu tava treinando 6 vezes, 7 vezes por semana, eu tava correndo, né, treinando, fazendo crossfit. Então, então minha primeira preocupação foi, será que eu posso? Né? Foi a primeira, porque é o que fazem a gente acreditar, né, que não pode mais fazer atividade física, que não pode ter impacto, que não pode não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a estudar. Tá, e aí? Eu posso treinar, não posso treinar? Daí a gente foi, então, atrás de uma obstetra, né? Porque eu não tinha ninguém, então a gente encontrou a doutora Ana, e aí fui fazer os exames, então a Lara já estava eu já estava de 8 semanas e 4 dias na primeira eco, já dava quase para ver o sexo dela, assim, o médico já estava chutando, e ele acertou que era menina, e aí, assim, tá. Daí eu conversei com ela, porque era uma gravidez aos 42, né? Então, o meu único risco ao longo de toda a gravidez foi a idade. De resto, assim, peso, glicemia, pressão arterial, nada, assim. E eu disse para ela na primeira consulta, olha, para mim atividade física é muito importante, né? Porque o que aconteceu na primeira gestação, eu parei. E o parar, assim, eu só retornei 2 anos depois, sabe? E era o que eu não queria, assim, eu queria... não só preocupada com peso, mas preocupada com mobilidade, com qualidade de vida, com tudo, sabe? Até recuperação pós-parto influencia muito, né? Tu manter atividade física durante a gestação. Exato. Então, era o que eu queria, assim. E aí, como eu já estava no cross, alto impacto, pulando caixa, virando barriga para baixo, segue a vida. E dela disse, pode seguir. Então, eu segui com o cross até na sexta-feira. A Lara nasceu no domingo, né? Meu plano, eu em my mind, né? Vozes da minha cabeça, era ir até as 38 semanas. Ela nasceu de 35. Então, deu tudo certo. Claro, na medida que a gente foi evoluindo na gestação, algumas coisas eu fui diminuindo, assim, né? Não conseguia mais pular, não conseguia... Mas eu virei, por exemplo, né? Até o início do 3º trimestre. Sabe? Então, fazia os exercícios, eu estava comentando antes, né? A gente fez o Murphy, que é, claro, eu não corri, eu fiquei dentro do box, mas agachei, fiz tudo que eu tinha que fazer
adaptado, né? Então a gente vai adaptando, não vai fazer burpee, não vai fazer, mas vai fazer. E eu acho que é isso que foi muito importante para mim ao longo da gestação, assim, entender que assim como eu posso trabalhar, assim como eu posso cuidar da minha casa, do meu filho, do meu marido, da minha rotina, eu posso continuar com a atividade física. Então eu fui estudar sobre isso e aí tu vai vendo assim, o quanto tu faz exercício, na verdade, melhora, né? Melhora o teu parto, diminui risco de diabetes gestacional, diminui risco de prematuridade, né? Então, a Lara nasceu antes porque ela tinha que nascer antes, não é culpa do exercício, né? Então, para mim, assim, e nasceu super bem, não foi pra UTI, não foi nada. Pulmão, que é uma das Perfeito. preocupações sempre Nasceu uma das... crossfiteira. Não, e as perninhas aqui, né? Então, assim, eu acho que, e é legal de ver, ao mesmo tempo, esse senso de comunidade da atividade física, é todo mundo com cuidado e com carinho contigo dentro da tua atividade, sabe? Então, assim, a gente foi mantendo, claro, né, que se as pessoas pudessem me internar, elas me internariam, né? Mas eu só fui mostrando que é possível, né? E tu descobrir que teu corpo é capaz, né? Acho que isso também é muito legal. Mesmo aos 40, mesmo, né? Descobrir uma gestação aos 42, é tu saber assim, tá, não, tu consegue fazer. Então, assim, ela nasceu, gente, eu tava assim, com 5 dias eu tava dirigindo, sabe? Às vezes eu paro pra pensar assim, tá, eu retornei essa semana pro cross. Claro que eu não retornei como eu estava antes da gestação, né? Tem toda uma reabilitação que eu tô fazendo. Mas eu me sinto capaz de voltar e eu me sinto com vontade, sabe? Então, assim, eu acho que isso que o exercício te dá, que a atividade física te dá, né? E aí foi muito importante para mim me manter ativa e acreditar que eu posso. Isso. E uma coisa que eu vejo, principalmente da Paula, que a rotina com 3 crianças é muito difícil. Porque eu cobro bastante ela para ela fazer algo por ela também. Porque eu tenho que falar, não, vai no speed hoje, vai na academia, eu te dou aula e tal. Mas não fecha o horário, porque tem que levar na psicóloga, aí tem que levar outra na aula de música, aí dá um picadinho ali de 1 hora, só que tu tem que levar, depois buscar, enfim, acaba ficando muito difícil. Como tu tem te organizado agora para voltar à atividade física? Claro, não Então, são 3, né, mas... não, eu não sei como a Paula faz. Não, mas assim, o que que eu botei na minha cabeça? Não vai ser perfeito. Não vai ser. O que aconteceu quando era só um Marte, assim? Não, vou esperar tudo passar e aí eu vou voltar. Isso demorou 2 anos e não tinha passado. E ele ficava doente igual, e ele ficava. Porque acho que era isso que me impedia tanto de entender a tal da constância, sabe? A gente fala tanto em constância. Não. E aí, quando eu falhava, pô, a criança pega uma virose há 5 dias. Não tem o que fazer. É virose há 5 dias. 3 dias de loucura e os outros 2 é pra gente voltar a respirar. Quando ele entrava, pra mim, assim, ó, acabou o mês, entendeu? E depois que ele foi crescendo, eu fui entendendo, não, olha só, é virose, é 3 dias. Bom, daqui a pouco, nesses 3 dias, eu não vou conseguir encaixar aí para fazer atividade física, né? Ou ir pro spinning, antes do cross e tal. Mas passou a virose, ele voltou para a escola, eu volto para atividade, né? Então, eu fui entendendo isso, que o feito é melhor que o perfeito, né? E que a constância é isso, assim, não é que todo dia, se não tu perdeu e zera, né? Então, isso me ajuda para agora, né? Então, assim, há 2 semanas atrás eu consegui voltar para musculação, né? Fui na fisio, ela me liberou para musculação e me pediu mais um tempinho pro cross, por causa do impacto. Então, tem toda uma reabilitação de períneo, então a musculatura ainda precisa voltar à contração, beleza. Então, quando eu voltei segunda, eu voltei com muito menos carga, bem mais lento, mas o meu desejo é de voltar a me pendurar e bem, né? Mas entendendo que o corpo tem que reabilitar. E hoje o meu plano era ir de novo pro cross. Não deu, eu tava cansada, a Lara teve muita cólica ontem. Então tá tudo bem. Já olhei a agenda, eu consigo encaixar de novo sexta-feira. É isso que muda, sabe? Porque tu vai acalmando e te cobrando menos, assim. Então, acho que isso que a segunda gestação, a maturidade, e entender que a atividade física, ela é presente na minha vida. Ela não é uma coisa que, eu vou só por estética, ou eu vou só por... Não, eu vou porque é pela minha saúde. E agora é pelos meus 2 filhos, sabe?
Agora é assim, ó. A primeira conta que eu fiz quando eu descobri a gravidez. Quando eu fizer 60, ela vai ter 15. Vai ter 18, aliás, né? E eu vou ter que acompanhar uma adolescente, entendeu? Eu vou ter que ser a idosa que vai ter uma filha adolescente. Então, assim, eu não quero ser aquela de 60 que tá morrendo de dor. Eu não quero, sabe? Exato. Então, assim, agora, mais ainda, eu preciso estar bem. E eu estar bem é manter meu corpo fazendo atividade física. É me manter fazendo. Não, e é sobre tu estar viva, né? Isso aí. Porque quando a gente teve a conversa com as gurias do Speed, com a Daia e com a Fê, que foi algo que eu trouxe e a gente conversou essa semana pelo Whats, a gente precisa buscar a melhor forma, né? Para Isso. nós estarmos bem, para estar passando isso para eles, para nossa casa, Uhum. né? E o exercício, querendo ou não, é aquele momento do encontro com as amigas, né? Isso aí. E também que tu se permite a fazer além sempre, né? Tu vai, dessa vez eu vou até lá porque eu acho que eu vou conseguir. Tu vai Uhum. ver que a limitação ela já não faz mais parte, porque tu não permite mais também, Isso aí. né? Mas é justamente essa questão da constância, eu peco ainda muito, tá? Eu peco, mas é que são 3, tá? São 3? São 3. Então, às vezes nem sei como ela dá conta da Não tem rotina. como. Porque hoje, também depende do funcionamento de cada um, mas hoje eu tenho uma faxineira que vai 2 vezes por semana lá em casa, só de tarde, né? Então, de manhã o João fica comigo todas as manhãs, né? Então, de manhã eu tenho que estar pra Com casa ele. e com ele. As meninas, então, à tarde é sempre um corre. Tipo, pra mim tá aqui agora, foi toda uma logística. Alinhamento planetário. Isso aí. Não é assim. Não tem tá, mas ok. Eu também não posso deixar as minhas coisas, né? Eu vou dar conta, vou dar um corre aqui. E a gente nota que se realmente tu não tem alguém para te ajudar, a rede de apoio ela é muito importante. Ela é muito fundamental. Né? Ali o teu marido, enfim, a tua mãe, né? Eu vejo que o Cris tenta fazer de tudo, o máximo, né, amor? Então tá, cheguei lá, ele chega às vezes às 19, agora, enfim, ele tem cliente às vezes às 20, né? Então, tá, mas pra mim é muito tarde. Uma vez eu resolvi ir no Speed, era às 18, não, às 18h30. Aí a Maju já disse pra mim, mas tu chega às 19h30, já é muito tarde, né? E bate na gente, não isso tem aí. como não. Então, assim, tá, o meu hoje, eu tava um tempo que eu tava me perguntando, por que eu existo no mundo? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Te Né? entendo. E espiritualmente, eu me encontrei espiritualmente, que foi onde caiu a ficha, assim, querida, você tem 3 filhos para encaminhar pro mundo. Uhum. Então, assim, a logística de uma empresa. Isso, é a casa, enfim, é mercado. Casa, comida, né? roupa, tema. Então, assim, ai, nossa, eu tô me sentindo uma inútil. Como assim? Né? Então, tu começa a notar, né? Não, calma aí, né? E é óbvio, o Cris afirma isso pra mim em todo momento, porque tem dias, né? Vai dizer que tu não tem, se cobra. Sim, claro. Ai, nossa, hoje o que eu dei conta de fazer? Hoje ela teve muita cólica, Sim. né? Então, hoje foi um dia que eu acabei ficando mais com ela no E colo. Paula, pra mim, assim, como workaholic de carteirinha, parece que sair de licença maternidade, assim, tipo, então não tô fazendo nada. Cara, vai dar conta de uma criança, sabe? É isso, assim, parece assim que tu te tornou improdutiva, Sim. só que tu tá produzindo a coisa que é mais importante na vida, entendeu? É Então, isso. assim, pra mim, agora, assim, tudo certo. Eu não estendi a roupa, alguém vai ter que estender. Isso aí, ou vai ficar lá. Vai ficar lá, alguém vai ficar. E aí, na segunda, quando eu fui no cross a primeira vez, eu pedi um help pra minha sogra. Daí eu pensei assim, cara, eu vou fazer isso. Não é uma coisa primordial eu ir pro CrossFit. Não é prioridade da vida, não é. Mas eu pensei, mas ao mesmo tempo, porque é também esse reencontro, as minhas amigas, cara, se não fossem as minhas amigas, assim, ó, elas mandando mensagem, como tu tá? Tu precisa de carinho. Então, assim, é legal, sabe? E aí, tu volta pra casa depois, a gente volta com energia lá em cima. Então, assim, ó, tem que fazer tema, tem que estender roupa de madrugada. Às vezes eu acordo às 4 da manhã pra deixar tudo pronto, pra ir pro cross às 6. Bora, sabe?
eu acho que é isso, assim, e realmente é um alinhamento planetário. Eu descobri que com 2 é 11, com 3 é 33, porque não é possível, entendeu? Mas a gente vai dar conta. E eu aprendi a pedir ajuda. Isso aí, importante, importante. Apesar da minha família dizer que às vezes eu não peço, mas eu aprendi a pedir ajuda, porque é isso, assim, eu preciso que as pessoas estejam ali me ajudando também, sabe? Então isso pra mim é bom. Então, sogra, tu pode ficar com a Lara 1 horinha? Isso aqui E a ela disse, alegria dela. claro, aham, claro, tudo bem. Nós ficamos conversando. Poxa, sabe? Então, acho que todo mundo ficou feliz. Para minha filha é importante ter o contato com a avó. Para a avó é importante ter o contato com a neta nova que Não, chegou. sim. E eu também estou fazendo uma coisa que me faz feliz. Então, assim, é, é isso, assim, mas a gente se cobra muito, né? Me cobra, assim, nossa, daí parece que eu não tô dando conta do Martin, parece que eu não tô dando conta de não sei o quê. Daí, ai, porque como eu não voltei com atividade física? Faz um mês que eu ganhei um bebê, né? É. Então, acho que é isso, assim, eu tô descobrindo uma outra Lídia. Aos 42, agora é uma outra Lídia que também sei lá qual versão de Lídia que tá vindo agora, mas é outra, porque tem 2 filhos, porque agora tem uma menina para dar conta, e eu quero que ela entenda que como mulher é possível, sabe? Dá muito essa coisa, assim, essa força, essa relação com o feminino. A Lara me trouxe muito dessa relação com o feminino, sabe? De que a gente faz e que a gente é muito forte, assim. Não que tu não tenha isso que eu não tivesse isso com o Martin, mas com a Lara, assim, parece assim, ó, filha, agora a mãe vai te mostrar o que que é ser mulher. E ser mulher é fazer muita coisa e saber que tu consegue. E que tu consegue e que tu vai até onde tu quiser na tua vida, assim. E eu acho que é isso, assim, que pra mim é muito fundamental hoje. E nem sempre tudo precisa ser perfeito, né? Nossa. A Paula tem muita dessa dificuldade de delegar funções para os outros, porque ela gosta de dar conta de tudo, né? Ela foi acostumada, né? Sempre dar conta de tudo, então hoje ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, enfim. Mas eu vejo essa questão da força da mulher é muito maior do que do homem. Então as mulheres às vezes se subestimam um pouco, principalmente em questão de treino também, até às vezes. Isso aí. Principalmente porque, cara, a mulher consegue expulsar uma criança dessa forma que eu posso utilizar a palavra. pode, Isso, Que mas é uma expulsivo. dor que eu acho que os homens nunca vão sentir Não. e nem aguentariam. A maioria dos homens é muito Não, fraco para é. passar por isso. Então, essa questão da mulher ser muito mais forte e aguentar muito mais que o homem, eu acho que isso é muito real. Então, eu acho que às vezes só falta um direcionamento ou as mulheres de fato acreditarem que elas são fortes. Tu sabe que tu fala da carga? Antes de começar o cross, eu sempre achei que eu não conseguia carregar peso. Sempre que não ia poder colocar carga, que não sei o quê, que não sei o quê. Ai, que pra quê? Gente, a gente carrega bebê, conforto, criança, mochila, escada acima. Então, assim, e eu aprendi isso, assim, eu consigo. Daí, às vezes, alguém diz assim, tu precisa colocar toda essa carga? Claro que eu preciso, olha que bom. Então, eu tava lá grávida, fazendo os movimentos, desviando a barriga, botando a barra no... Não, botando as barras no braço e agachando. E dá tudo certo. Então, assim, dá pra te colocar carga, né? As mulheres têm muito mais força do que elas imaginam. A Paula tem muito medo de colocar carga na academia. Eu falo pra ela, tu consegue. Não, mas é que eu não quero ficar forte assim. Ah, quem Como dera. se fosse Isso fácil. aí. É fácil ficar 2 forte. dias. Voltando, então, para nosso podcast, após um interrompimento da nossa protagonista de hoje, eu queria que tu falasse ainda, Lídia, como foi a diferença da tua primeira gestação para essa? Tu estava agora no teu auge ou na primeira gestação tu acredita que estava melhor do que hoje? Não, agora. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, assim. Eu engravidei do Martin, eu tinha 36. E da Lara aos 41, né? E aí, ela nasceu, tem agora 42. Aos 36, eu tava com mais peso, né? Na verdade, não tava com mais peso, eu tava com mais gordura, né? Fazendo menos atividade física, porque eu nunca fui uma pessoa super ativa, assim. Eu me tornei ativa depois que eu terminei meu mestrado, em 2012. Mas mesmo assim, eu engrenei na atividade física depois que ele nasceu. E então, a idade não quer dizer que tu é menos saudável, né? Eu acho que eu me considero muito mais saudável hoje, muito mais consciente da alimentação, da atividade física, de tudo, assim, do que eu tinha aos 35, 36. E
diferentemente, agora na gestação da Lara, eu tive um acompanhamento multiprofissional. E isso para mim foi muito importante, assim. Então, eu tive uma médica que me acompanhou, que eu tinha já mais domínio e liberdade para falar das coisas que eu queria, né? Então, eu já fui lá, eu já cheguei falando que eu queria tentar, pelo menos, entrar em trabalho de parto. Não sabia se eu conseguia o parto normal, não sabia, mas eu queria, pelo menos, entrar em trabalho de parto. Que eu queria fazer atividade física. E aí, então, eu fui ainda fazer acompanhamento nutricional. Por quê? Porque depois do parto do Martin, eu ganhei muito peso. Eu ganhei peso, na verdade, depois. Por isso que a gente estava falando, assim, por não me colocar como prioridade, por não me enxergar, por não me ver. Quando eu fui sentar, quando ele tinha quase 2 anos, quando eu sentei na frente do espelho, eu disse, essa sou eu? Quem é você? Cara, não dá. E aí eu fui para onde? As gurias tinham recém aberto o spinning. Então eu fui pro spinning, assim, e para mim foi um reencontro com a Lídia que realmente estava esquecida. E ali eu disse, ó, daqui a atividade física não sai mais, né? Então, daí agora então eu fiz. Aí quando a gente descobriu a gestação da Lara, meu marido disse, e essa é a importância de alguém estar te olhando de fora, né? Meu marido disse assim, olha só, eu tô vendo que tu não tá comendo por medo, né? Vamos na Nutri, vamos na Bianca? Daí eu disse, vamos, né? E aí eu fui, então, com orientação, o quanto comer de proteína, perder o medo de comer, sabe? Porque é tanto terrorismo nutricional, né? Hoje em dia a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, porque Exato. rede social... Não, e eu entendo que eu acho que como aquela coisa, ai, mas eu tô com 42, né? Enfim, 41 tu tinha, né? Nossa, agora, né, tudo tá mais lento, porque essa é a coisa que Sim, vendem pra gente. Que tu tá né? indo, tá em declínio. Isso, será que eu dou conta? Né? Eu acho que isso é a pior parte, assim, porque a situação da Beta, a Beta também, né? Enfim, tá com 40 anos ali, e a gente acabou também se batendo ali e conversando sobre isso. E da mesma forma, tipo assim, a preocupação dela era justamente isso, meu Deus, eu engravidei agora com 40, o que eu tenho que deixar de fazer? Na verdade é isso, deixar de fazer. Então, deixar de comer, deixar de fazer exercício. O que eu não posso mais. O que eu não posso mais. E o foco dessa minha gestação foi completamente o contrário, assim, porque eu acho que eu tive uma sorte, a negação, acho que, né, a psicologia deve explicar, de ter descoberto só com 2 meses. Porque se eu tivesse descoberto, assim, com 15 dias, eu ia parar tudo, por medo. Então, assim, quando eu me descobri com 2 meses, eu disse, mas essa criança Já tá agarrada passou. no meu útero, tá aqui, ó, Isso. ela foi, entendeu? Já Acredito mesmo, acredito. Então, acho que isso para mim me ajudou muito, assim. E a fisiopélvica foi, apesar de eu ser fisioterapeuta, né, eu nunca tinha feito fisiopélvica. Então, foi fundamental para mim, assim, ter esse acompanhamento, de entender, assim, uma coisa, mobilidade, tudo isso eu sei fazer, beleza. Mas de entender a contração muscular, de como fazer realmente um treinamento, né? De como trabalhar a expulsão do bebê, a contração. Isso foi muito importante para mim. Então, eu acho que esse olhar, sabe? E óbvio, assim, no cross o tempo inteiro, os professores, os profissionais de educação física dizendo o que tinha que adaptar, como isso tu pode fazer, isso tu não faz. Lídia, não faz isso, tá tudo certo. Então, acho que é esse olhar de um profissional, sabe? Em cada área, cada um com a sua expertise, sabe? Olhando e te dizendo o que tu pode fazer, o que tu Porque consegue. daí tu tava segura. Segura o tempo inteiro. Isso aí. Então, até assim, ó, até agora para retornar, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, né? Então, semana que vem eu tenho consulta com a Nutri. Eu tô tranquila porque eu sei que o meu corpo vai voltar. Então, não tô, sabe? É muito mais leve agora. Então, a minha saúde, ela não é só física, mas ela é mental também. É muito mais leve eu saber que agora vai ter um caminho de retorno. Então, já tenho metas, né? Então, até final do ano que vem eu quero correr 15 quilômetros. Porque eu adoro correr, então eu quero voltar. Então, eu sei que eu vou conseguir. Porque teve todo um caminho traçado. Então, isso para mim foi muito importante. E cada profissional que eu encontrei foi dentro da sua área. Então, o médico é muito importante para te acompanhar. Mas quem me liberou para atividade física foi a física, que foi fazer a minha avaliação de força de períneo. Quem está acompanhando e traçando meus treinos é um profissional de educação física. Quem está falando da minha alimentação é um profissional da nutrição. Então, acho que cada um tem a sua área, sabe?
Isso é importante pra gente quanto pessoa, porque daí a gente consegue olhar pro contexto, e quem toma a decisão sou eu, né? Então, acho que isso é bem importante. Então, eu tô muito mais saudável hoje, muito mais saudável. Sabe uma coisa, assim, que mudou muito, inclusive foi minha relação com o álcool, né? Antigamente, a gente pensava assim, tu vai pra uma festa, tu tem que tomar tua cervejinha, né? É que beber, na verdade, era motivo para socializar, né? Exato. Hoje, gente, assim, eu posso ir pra festa e ser a Lídia que eu sou, porque posso ser a mesma, entendeu? E acho que isso também mudou. Por isso que eu digo que a minha relação com a saúde, com o meu corpo, com o meu cuidado mudou muito. Eu não sinto falta de beber, por mais que eu gostasse, tudo certo. Mas assim, tudo isso muda. Por isso que eu disse assim, olha, se eu tivesse comendo ou bebendo durante a gestação, as pessoas não iam estranhar tanto, né? Socialmente, a gente aceita mais o quê? O uso do álcool, da comida, mas enquanto uma pessoa que diz assim, não, olha só, hoje eu vou treinar. Ah, mas tu tá grávida, tu não precisa, tu pode estar deitada. Não, mas eu gosto do meu corpo estar em movimento, né? Eu gosto de saber que com 8 meses o meu corpo tá capaz de botar uma barra de 20 quilos pra cima, entendeu? Sim. Eu te mostrei uma vez um vídeo, né, amor, que falaram sobre o mal do nosso século, que tem que suplementar tudo, mas tu tá grávida, tu tem que parar de fazer atividade física. E justamente a gente já teve aqui 2 provas, a Lídia e teve a Daia, e agora a Daia Lídia, gêmeos, né? que são 2 exemplos na prática que manter Foram atividade até o física último. é super recomendado até por profissionais, né? Então, Não, e eu fui, realmente, assim, o que eu fiz? Eu fui para a prática baseada em evidência. O que se diz, né? Então, encontrei uns podcasts que eu fui ouvindo também durante a gestação, dizendo assim, quais são as evidências, o que está dizendo? Só tem benefício, né? Então, assim, por que eu não vou acreditar naquilo que, né? Meu corpo está dizendo que eu sou capaz, a ciência está dizendo que eu sou capaz. Infelizmente, eu vou ter que superar a minha tia que está dizendo. Assim, a tua casinha estava pronta e muito bem preparada para receber ela. Porque eu acho que eu engravidei, isso, né? Isso aí, com certeza, acredito, porque eu lembro que quando eu engravidei do João, que o João, enfim, não ocorreu um planejamento, foi uma gravidez que aconteceu, eu tava na minha melhor fase, a minha calça, que eu queria muito que entrasse em mim, que era 36, tava servindo, e eu tava fazendo exercício, eu tava comendo legal, ok, pum. Engravidei do João. Realmente, a minha casinha estava muito bem preparada para receber essa criança da melhor forma. Tanto é que o único risco que eu tive foi da gestação foi realmente a idade. Mas mesmo assim, ele não é, né? Não, então... isso vem justamente do que os outros, né, vão dizer. Então, e se olhar as minhas fotos, assim, uma gestação muito mais tranquila, uma mulher muito mais madura para preparar, sabe? Então, a Lara nasceu, entrei em trabalho de parto no domingo de noite. No domingo, durante o dia, a gente passou o dia no clube, brincando, o meu filho andando de bicicleta, eu subindo para lá, para cá, tudo certo. Então, assim, acho que essas coisas a gente dá outro valor. Tava leve o tempo inteiro, assim. Então, foi... E a minha mãe dizendo, essa barriga tá baixando, capaz, mãe. E tava, né, filha? E tá aí. E daí, na hora do parto, eu disse assim, vamos, filha, eu e tu. É eu e tu. E, sabe? E é isso, assim. E hoje, então, tudo a gente sabe que vai passar. Saber que vai passar é garantir a constância, garantir saber que tu vai te reencontrar, saber que tu vai voltar para aquilo que tu gosta de fazer. Então, a gente a gente já foi almoçar com as amigas, né? Essas coisas são que dão prazer, né? E eu acho que a realidade é realmente a gente se ver, olhar para dentro, esquece um pouco os outros, né? Muito. É que nem essa questão do álcool e da comida, enfim. Cara, mas é a minha melhor versão agora, eu estou me sentindo bem dessa forma. O porquê que eu tenho que seguir a manada? Isso aí. Né? Isso aí. Então, eu me vejo muito assim, eu mudei muito. Muito. Muito, muito, muito. Eu mudei assim, então, tanto que quando eu e o Cris a gente casou e a gente conversou e foi conversado, o Cris, eu quero um filho, tá, mas eu tenho 3,
Já, não, mas eu quero, ele quer, né? E todo mundo, mas Paula, tu tá com 39, né? Eu tenho 39, então fevereiro já faz 40. Então esse planejamento tem que ser logo. Completamente diferente, né, Lídia? A gente tá falando de alguém que nós aqui conversamos sobre o assunto e estamos se preparando que, se for a vontade de Deus, vai rolar, né? Porque eu acho que esse é o fundamental, né? Mas realmente estar na melhor fase não tem idade. Não tem. Não tem idade. Eu acho que a gente também vai comprovando isso, assim, né? Tá, tudo bem. É 40, claro que é 40, mas é outro 40 de que era em 1995, né? É outro 40, a gente tem outras oportunidades, né? Eu vejo os 40 antigamente eram os nossos avós se aposentavam. Com né? certeza. Mas a gente não, a gente está aí plenamente ativo. Então, assim, eu acho que se é um planejamento da família, se é algo que é a vontade do casal, bora, né, gente? Vai começar o perrengue de novo e a gente sabe, tu já conhece bem o caminho, né? E é mais vida pra ti, né? Que nem tu mesmo fez o cálculo ali, enfim, que, né, com a idade que ela vai estar e a idade que tu vai estar. Com certeza, tu tá ali nessa. Nossa, mas eu tenho que estar bem, porque, Isso aí, né? minha filha precisa Vou de ter mim. que levar na balada, vou ter que buscar, Vamos né? lá, né? Então, eu também vejo nesse sentido, que é mais vida pra família, mais vida dentro de casa. Que nem eu falo às vezes pro Cris, quando a casa tá toda bagunçada, eu falei, tem vida nessa casa, Isso gente. aí. Tem vida nessa casa. A gente fala pra não se surtar, né? Porque a gente queria tudo organizadinho, mas não vai ter, gente. Vai pisar no Lego, vai ter né? É isso. Isso aí, faz parte. E essa preparação é muito importante, né? Que nem a Paula já vem se cuidando há muito tempo agora na alimentação. Foi quantos quilos já, amor? 6 que tu perdeu? 6, 7 quilos, né? Então já teve essa Nossa. preparação, já teve bastante perda de peso. Falta um pouquinho da atividade física ainda, né? Mas a gente Ele deixa gravado que é pra deixar. tá brigando para que isso aconteça também, para que depois a recuperação seja muito mais rápida. E também a gente vê já uma transição da Manuela querer fazer mais atividade física também, que ela pede já para ir para academia, que ela já está há muito tempo sem fazer. Então a Paula também quer fazer isso com ela, Filha, né? para também dar o exemplo, né? Então eles vão crescer vendo alguém fazer atividade E isso é física. uma coisa também, né? Esses dias eu estava lendo um estudo que diz que os filhos que veem os pais fazendo atividade física, eles têm menos chance de ser sedentário, né? Adivinha, já me deu mais desejo de fazer, né? Sim. Então, assim... Exemplo arrasta. Exemplo arrasta para tudo, né? Se eles são criados com amor, não no grito, eles não vão gritar, Sim. né? Se eles estão vendo a gente fazer atividade física, isso me tira a culpa, assim, sabe? O Martin, ele vai pro cross comigo, né? Então, às vezes, ele quer lá brincar, se pendurar, não sei o quê. Show de bola! Então, ele sabe que a mãe gosta de fazer exercício. Ele adora andar de bicicleta com meu marido, porque meu marido, né? Então, eles vão. Uma vez ele andou de bicicleta com a gente, ele tinha 5 anos, ele ficou 2 horas andando de bicicleta, que daí a gente tem aqueles reboque e tal, enfim. Cara, 2 horas uma criança pedalando. Olha que legal, sabe? Quando a gente ia parar para fazer isso com os filhos, né? Então, que bom poder fazer isso. E por isso que eu acho, assim, o exercício, ele é fundamental. A atividade física, ele é fundamental. E eu quero que a Lara tenha isso, assim como o Martin já reconhece. Então, cada um vai tendo a sua atividade e também é vínculo com os filhos, Com né? certeza. E isso que a gente mais quer. É isso aí. Nós conversamos essa semana, né, amor, sobre telefone ainda e atividade física. Tu consegue colocar o ponto que a gente falou sobre... hoje em dia é mais fácil tu dar um telefone que a criança fica quieta. Nossa. Mas cadê a vida da criança? O que ela está construindo, utilizando a criatividade? Tá só se alimentando de algo que não vai agregar nada para a vida dela, né? Mas é que é justamente porque a gente chegou nesse ponto porque assim, a gente tá sempre cansado. Uhum. Tá, mas daí a casa tá toda bagunçada, vamos deixar eles bagunçados que ficar na frente das telas? Uhum. Isso aí. Porque é isso? Isso aí. Eles vão picotear papel, eles vão pintar com tinta. Cara, é um preço que tu vai pagar. Ele vai te ajudar a cozinhar, ele vai quebrar o ovo, vai cair Isso no aí, chão. isso aí. Paciência. Só que tu tem que entender, é uma das coisas que eu sempre falo, e eu costumo falar, o que o meu filho vai estar na frente do terapeuta dele, com 18 anos, o que ele vai falar de mim? Isso aí, né?
minha mãe estava sempre estressada, sempre me xingava. Não, a minha mãe me deixava fazer as coisas, eu estava junto no corre com ela, e era bagunça. Né? Então, assim, é isso, né? Tentar entender o que é ser saudável, né? Na vida deles, né? Isso aí. E eles participar. É isso que eu fico pensando, assim, tá, agora tá tudo, brinco, um leve caos, né? Porque é isso, é um que chora, é o outro que não sei o quê, tá com fome, tá, tudo certo. E aí, o que a gente faz? Conversa e alinha, né? Então, poxa, vai virar o copo de água? Vai virar o copo de água. Tá tudo certo, né? Então, o que é mais importante para mim? Se uma visita vai na tua casa, tu não xinga ela, né? Exato. Se ela virar um copo d'água, tu diz, tá tudo bem. Muito sobre isso. Né? Tá tudo certo. Mas se o teu filho vira um copo d'água, tu xinga? A maioria xinga. Né? Então, se quebra um copo... Então, assim, é um copo, é água. Lavou, bora, vamos secar. E tu vai ver, agora com o segundo, que eu falo que cada um deles veio para me melhorar um pouco. Eu acredito muito nisso. A gente acha que, nossa, é a gente que passa a maior parte dos ensinamentos para eles. Na verdade, eles são... Não adianta, cada anjinho ele vem mesmo para te preparar para algo, para te ensinar algo, para te melhorar em algo. Com certeza. Não. Ontem eu levei o Martin na natação, né? E daí, é isso que eu digo, assim, o Martin tem muito isso, ele me traz muito para perto. Daí, fui lá, ele estava cumprimentando as pessoas, tô sempre falando, né? Daí, uma hora, ele disse, a aula ia começar. Ele disse assim, mãe, tu não vai perder minha aula, né? A primeira vez que tu vem. Não, eu não vou perder tua aula. Eu vim aqui para estar contigo. Tu é minha prioridade, filho, tá certo. Vamos lá. Claro, né, gente? Porque é isso, assim, às vezes a gente tá no celular, né? O WhatsApp da minha amiga. Não, mas eu tô brincando de Lego. Eu vou brincar de Lego, então deixa meu celular lá. E é difícil a gente se desconectar, porque a gente se habituou a estar sempre conectado, né? Então, tu posta foto de tu brincando com Lego, mas tu não tava ali brincando com Lego, tu tava postando a foto. Então, isso é uma coisa assim, e eu sempre achei que eu podia fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E agora eu aprendi que não, que é melhor eu fazer uma de cada vez, mas bem feito, e vou dar conta igual. Vai. Não, e a qualidade, né? Qualidade do tempo que tu tem. Isso aí. É isso aí. E essa questão da rede social é muito para mostrar uma realidade que não existe, né? Isso é pros outros. Porque, que nem a gente tava conversando antes, o cabelo arrumado, não, é só aqui. No dia a dia tá bagunçado. Tá bagunçado. A gente chega, vai buscar na escola, grita com um, chama o outro, e tá tudo certo. E essa é a realidade, né? Então, pessoal, agradecer a presença da Lídia, da Larinha, da minha esposa também, muito obrigado, amor. E esse podcast foi especial em comemoração ao Dia da Mulher e também ao Dia das Mães que está se aproximando. É verdade. Então, é um podcast muito especial. Queria mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe também, que ela é muito especial. Te amo, mãe. E obrigado pela presença de vocês, que são mulheres incríveis e que vocês sirvam de inspiração para muitas outras mulheres. E um obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal e compartilha para quem gosta desse conteúdo.